mesmo. E a senhora certamente está acompanhando a discussão sobre como deverá ser no futuro a fórmula de eleição dos parlamentares do Parlasul. Prevê-se que sejam eleições diretas, mas aqui no Brasil há duas propostas, uma tramitando na Câmara, apresentada pelo Dr. Rosinha, e aqui no Senado, o senador Lindbergh apresentou uma variante. Ambas prevêem eleição direta, só que no caso da fórmula apresentada pelo senador Lindbergh, uma parte da representação seria determinada por cada estado, ou seja, haveria uma espécie de um voto distrital misto, uma parte da representação seria eleita pelo voto direto, pelo critério proporcional em relação às bancadas de cada partido, e outra parte representando cada partido ou cada unidade da federação, porque o Distrito Federal também teria representante. Como é que a senhora vê isso? Olha, Armando, eu não tenho opinião formada, sinceramente, sobre isso. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que dar uma amadurecida e fazê-la, digamos, concomitantemente à eleição que nós teremos, no caso brasileiro, já está definido, será em 2014, né? As eleições presidenciais e de governadores para a renovação de 1/3 do Senado e também para a Câmara e as Assembleias Legislativas e os governos estaduais. Então, eu acho que vai ser a primeira experiência que nós vamos ter e a minha preocupação é que seja a forma mais simples possível para o eleitor entender. E acho que vai suscitar também dúvidas sobre o custo que isso vai representar, porque a sociedade paga essa conta. Eu acho que é importante que a gente também avalie o impacto que isso terá sobre esse gasto, né? E a senhora não acredita, então, que a eleição possa acontecer em 2012 como alguns é impossível. pensavam? É impossível de acontecer. Nós estamos, olha, Verma, nós estamos recém criando um regimento interno, né, para estabelecer de que forma você faz uma maioria para decidir sobre projetos de lei, projetos, enfim, várias matérias que você tem que examinar no âmbito do parlamento. Então, nós vamos recém estar fazendo isso. 2012 vai ser a eleição municipal. Teríamos meses, e aí, não definindo isso, vem o princípio da anualidade, como comentávamos antes. Como é que você vai colocar o jogo em andamento e criar as regras desse jogo? Não, isso tem que ser muito previamente. Então, eu não acredito em 2012 possibilidade de fazer a eleição, e até porque as eleições de 2012 são eleições municipais, ela desfoca um pouco, são temas locais. Ou seja, essa comissão provisória fica até 2014, muito provavelmente. Então, isso vai exatamente para fazer esse trabalho todo de preparar. Nós teremos aí 2012, aí já para dar uma formatação disso, discutir essas duas propostas, aqui no Brasil internamente a do nosso Lindbergh Farias, que é um pouco mais complexa, e a do Dr. Rosinha, que é digamos, eu digo assim, é o Papa do Mercosul, o que mais entende de Mercosul, porque está nisso há muito tempo, ele gosta, estuda, então é uma pessoa muito grande. Mas eu queria até registrar nesse aspecto, você sabe que eu acompanho desde a história da criação do Mercosul, dos anos 90, que foi o Tratado de Assunção, né, pelo ex-presidente, agora senador Fernando Collor. E o Paraguai e o Uruguai sempre tiveram, assim, em relação à posição brasileira e argentina, uma certa retranca, né, sempre operando uma retranca, porque se consideram os menores, que são desassistidos, que se não são considerados. Então, eu entendi muito correta a atitude do senador Roberto Requião, que nosso presidente, que na reunião que tivemos em Montevidéu, foi um grupo bem pequeno da executiva do Parlasul, foi a primeira que tivemos, quando os uruguaios começaram a levantar algumas dúvidas e questões sobre o regimento interno. O que o senador fez? E eu achei que ele foi absolutamente correto nisso. Olha, vocês, uruguaios, escrevam o regimento que quiserem, que nós vamos apoiar. Então, é para dizer que nós não temos nenhuma disposição de criar atrito, de criar alguma pegadinha, né, como nós falamos,
para, digamos, submeter a barreiras ou menosprezar ou diminuir a importância que cada um dos países tem pelo seu tamanho. Então, eu achei que foi extremamente prudente até e de uma grande validade política na relação com o Uruguai, que sempre tem essa... digamos, na verdade, dada a dimensão do Brasil, eles temem serem totalmente... Exatamente, haverá uma hegemonia. Uma hegemonia. Até porque Brasil e Argentina têm o maior peso no comércio e política também. E são, digamos, considerando as populações do Brasil e da Argentina também, são os maiores países. Então, isso cria uma certa, digamos assim, um sentimento de inferioridade de parte deles, que não confere com a realidade. De parte do Brasil, temos o maior apreço e uma relação respeitosa com eles, respeitando todo o que foi feito com o Paraguai em relação ao Acordo de Itaipu. Foi uma, digamos assim, uma grande deferência, né, que foi feita nesse acordo. Eu votei contra, mas eu entendi as razões do governo brasileiro. Desde que não encareça a energia para o consumidor do nosso país, esse foi o motivo que me levou a votar contra, e também em relação às questões com o Uruguai. O governo, quando o Uruguai reagiu energicamente, ficou, né, você lembrou, a presidenta Dilma logo alterou a regra que havia estabelecido na questão da importação do Uruguai. O problema é que aí também tem um outro detalhe. A China, que é a fábrica do mundo, está fazendo o quê? Ela, como o Brasil já entrou na OMC por vários assuntos no contencioso comercial, a OMC acabou impondo sobretaxas, calçado, por exemplo. Então, o que a China fez? Começou a fazer triangulação, mandar o produto dela para chegar no Brasil via Tailândia, via Vietnã, para fugir dessas regras que foram criadas da OMC. Tá, pois bem, ela já fez isso. Está se dando bem, mas o Brasil agora já vai ao OMC para também estender esta sobretaxa a esses países que vêm fazendo a triangulação. Acontece que no âmbito do Mercosul nós temos uma tarifa externa comum, que é uma tributação criada exatamente para isso. Um benefício interno entre os países. Então, o produto que vem do Uruguai tem digamos, tem que ter um índice de nacionalização, entra no Brasil com imposto extremamente zerado, né? Em alguns casos. Outros, um imposto muito, muito pequeno. Então, isso é um benefício para o bloco do Mercosul. E o que a China está fazendo? Está fazendo joint ventures no Uruguai e no Paraguai para que se beneficiar a sua produção entre para se beneficiar desta tarifa externa comum. Então, mas isso também é legítimo que a China faça isso, né? Amigos, negócios à parte, quer dizer, eles estão fazendo. Já estamos vendo que assunto não vai faltar para ser discutido no Parlamento. Você imagina o que temos, né? Imagina. Isso que estávamos falando só em economia, fora as questões políticas propriamente ditas, né, irmã? Agora, senadora, o Parlasul é um organismo eleito pelo voto direto que ficará... Será eleito. Que ficará subordinado ao Conselho do Mercosul, dos presidentes, que é integrado pelos presidentes. Não sou estranho, quer dizer, que aqui entre nós temos a chamada independência de poderes. Então, como é que um organismo no qual o Parlamento brasileiro participará ficará submetido a um conselho? Isso não sou estranho. É uma sutileza realmente que nós temos que examinar isso com cuidado. Aqui, todos os acordos que o Brasil vai firmar no âmbito do Mercosul, o Congresso Nacional precisa necessariamente se manifestar. E, nesse aspecto, nós não seremos um órgão auxiliar do Executivo no Parlamento do Mercosul. Ele tem que ter uma disposição de ser um órgão, né, legislativo com atribuições próprias de um órgão legislativo, para trabalhar dentro dos interesses das políticas de cada país. Cada um vai lá, o Brasil, nós vamos lá defender o interesse brasileiro, porém, numa compreensão de que ali estamos integrados com outros interesses do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, por enquanto. Não sei quando Venezuela vai entrar no bloco, mas por enquanto é esse o grupo. Então nós temos que ter essa perspectiva de integração e de entendimento. Agora, não penso que seria, digamos assim, adequado uma subordinação de um poder de caráter... Não, e mais, a partir de 2014 eleito pelo voto direto. Aí cria um status muito mais relevante para esse parlamento.